Fala, meu amigo nerd, beleza? Cristiano Urso na área e sejam bem-vindos ao canal do Urso. Hoje nós iremos reagir ao trailer de Batman, A Queda do Morcego. Sim, a DC vai lançar 3 filmes baseados na Queda do Morcego da década de 90, uma das séries mais controversas do Batman. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que nunca soube que o Batman caiu e perdeu para um vilão, isso mesmo. O Homem-Morcego, com preparo para tudo, perderia para um vilão. E por que a DC tomou essa decisão? Antes de ir para o trailer, eu gostaria de trazer um pouco do contexto da década de 90. A DC e a Marvel vinha em quedas enormes em vendas de quadrinhos. Havia um desinteresse pelos quadrinhos no comecinho da década de 90. Porém, entretanto, todavia, havia também um adversário da DC e da Marvel, a Image Comics, que surgiria a partir de dissidentes da Marvel e da DC. 7 roteiristas e desenhistas se juntariam e iriam criar a Image Comics, do Spawn, do Jim Treze, do Hugh Brody e outros personagens que fariam muito sucesso. Eu trago o Spawn porque é um dos mais conhecidos. Só que o que acontecia nessas histórias da Image Comics? Eram as personagens femininas mais avantajadas, os homens, os personagens masculinos mais fortes, mais poderosos, muito colorido, muita violência. O roteiro às vezes era muito ruim, mas a base da violência, da porradaria, e pegou toda uma geração que curtiu demais. E o que acontece com a DC, especificamente, depois eu conto da Marvel, a DC vai à loucura. A DC vai ao all-in, é tudo ou nada, eu preciso recuperar porque eu tô perdendo mercado para Image Comics, eu não tô vendendo mais quadrinhos, o Superman da década de 80 ainda era o cara que resgatava o gatinho na árvore, o Batman tava começando a ficar dark, mas ainda não era totalmente o Batman que nós conhecemos hoje, ele ainda tinha muita parte da década de 60 e 70 que ele era bem cômico, ele tinha ali na década de 80 a Piada Mortal, que foi um quadrinho que virou um pouco a chave do Batman, mas ele ainda não era tão violento, no filme de 1989 ele já aparecia mais violento, e aí o Batman teria que cair. E aí surgiu a Queda do Morcego, que a gente vai ver o trailer agora, que o Batman é derrotado por Bane, ele quebra a coluna do Batman. Isso não é spoiler porque a história está em HQ. O que a animação vai fazer é pegar a história e transformar em uma grande animação. O Superman teria a morte do Superman e o retorno. A Mulher Maravilha teria uma Mulher Maravilha substituindo ela. O Aquaman perderia a mão e colocaria um gancho. E o Hal Jordan seria um dos mais prejudicados, o Lanterna Verde. Ele iria se tornar Parallax, ele iria enlouquecer e iria se tornar um grande vilão. Ou seja, a DC resolveu mexer com todos os seus heróis de alguma forma para torná-los mais violentos, mais palatáveis para essa geração que estava gostando muito da Image Comics. E a DC realmente conseguiu vender mais. Para você ter ideia, Superman, a morte do Superman é um dos quadrinhos mais vendidos da história de todos os tempos. E vamos agora para o trailer e vamos reagir. Eu vou parando um pouquinho só para comentar da história para vocês. Primeiro, essa primeira cena aqui da Gotham City, dark, lindíssima. A melhor Gotham City, na minha opinião, e eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo que eu comento, é a Gotham City da série animada do Batman. Mas parece que essa vem para superar, hein? Série animada da década de 90. Vamos lá? Gotham City needs Batman. Olha esse desenho do Batman, cara. Dá uma olhada na qualidade do traço e da sombra. Só isso já assusta. Vamos lá. Batman, you haven't slept since Arkham exploded 2 days ago. Maybe we should ask John Paul for help. His training is coming along. Você viu que o Asilo Arkham, ele é destruído. E aí por quem? Pelo grande vilão Bane. E ele vai libertar todos os inimigos do Batman. Ele quer levar o Batman à exaustão. E olha essa Batcaverna. Eu adoro essa sensação do dinossauro, a carta do Coringa, acho demais. É só uma pergunta. Quem construiu essa Batcaverna sem revelar que era pro Batman? Deixa nos comentários. We're all that stands between those inmates and the fall of Capitão Gotham. Frio, Espantalho. They say you are the great. Detalhe importante aqui, eu preciso fazer um comentário. Eu adoro essa roupa do Batman, esse uniforme, com a elipse amarela com o morcego no centro. Eu acho a mais topzera de todas. Greatest detective. And yet you did not see this coming. Olha o Bane, o tamanho dele na animação. Then give it your best shot. Let chaos. Eu vou voltar aqui que eu quero só mostrar um detalhe para vocês.
que o Bane é um vilão que é muito inteligente e ele usa uma porção de veneno que lembra muito a cor a Kryptonita. E também o raio gama, o gama do Hulk. E é legal isso, porque dá mais energia, mais poder físico a ele. Vamos lá. Ó, bem legal, cara. Carregando. Olha o tamanho do músculo desse cara. Give it your best shot. Dê o seu melhor. Let chaos reign in Gotham. E por que ele cria esse caos em Gotham? Porque ele quer levar o Batman à exaustão física e mental. Grande vilão. Have to help Batman. Suit up. Well, that's a gritty new look for the Dark Knight. Something else is going on out there. Esse aqui é o substituto do Batman, o Azrael. Ele irá substituir o Batman, ele também é um vigilante, mas ele é bem violento. E talvez a decisão da DC escolher ele em vez do Dick e de outros Robins, e ele escolheu o Azrael para substituir o Batman, a DC Comics. Duas caras, asa noturna. Aqui já tem um ponto. A animação provavelmente saltou na frente durante esse capítulo que a gente tá vendo, porque aqui já tá mostrando o Azrael como Batman, ou seja, nessa primeira animação, o Batman já caiu, já foi quebrado pelo Bane. The guilty must pay. Olha isso, cara, esse é o uniforme da década de 90 que todo mundo acha esdrúxulo e eu acho muito legal. O que o Jean Paul Valley faz? Ele se torna o Batman, só que ele acha que aquela roupa do Batman não é muito usual para combater Gotham, precisa de mais energia. E ele cria essa armadura barra roupa do Batman. E eu curto, eu gosto, é cafona, é estranho. Ele tem uma metralhadora de batirangues aqui, ó, no braço dele, é uma metralhadora e eu curto. Trilogy, Batman, Queda do Morcego, uma trilogia. E eu tenho que voltar. Um detalhe aqui bem importante que eu não comentei com vocês, charada original, duas caras original, mas eu preciso voltar aqui. Aqui o Jean Paul Valley já está lutando, o Azrael já está lutando contra o Asa Noturna, ele já está mais vilão. E aqui provavelmente é a luta dele contra o Bane e ele vence o Bane. Cara, se você ainda não leu A Queda do Morcego, a Panini tem toda essa coleção e essa coleção é top demais. Eu vou deixar aqui o link para vocês da Panini, para vocês entrarem lá e verem toda a coleção de Batman, Queda do Morcego. Comprem na Amazon, se você quer saber mais do que aconteceu, ou assistam a animação. Eu espero que a DC não mude muito a animação em relação ao que aconteceu nos quadrinhos. Seja baseada nos quadrinhos, com melhoras, mas promete muito. Muito mesmo essa animação do Batman. E você, já leu A Queda do Morcego? Curte a ideia do Batman ter perdido? Curte a ideia do Batman ter tido um substituto que não fosse um dos Robins? Isso é muito questionado durante os 2 anos que ocorreu a saga. Comenta, curte, compartilha. Eu não pedi like ainda, vou pedir, porque se você chegou até esse momento, você gostou do vídeo, você gostou do urso, e o urso merece aquele like e merece que você se inscreva e badale o sininho caso você não seja. Um forte abraço, ser nerd é uma das melhores coisas da vida. E vem logo, chega Batman, eu vou deixar a data na descrição aqui de quando chega essa animação e todas as informações para vocês da Panini e do vídeo que eu gravei sobre Gotham City. Um forte abraço e fiquem com Deus, até uma próxima.